Olá, seja bem-vindo no canal. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Grêmio. Diz que Kahneman tem cirurgia confirmada, mas data ainda incerta. A cirurgia no quadril de Walter Kahneman está confirmada. Depois da derrota para o América MG, pelo placar de 3-1 no sábado, 13, o Grêmio admitiu publicamente o que já era certo nos bastidores. O zagueiro terá de ser submetido a um procedimento no quadril por conta de lesão crônica, mas não será agora. Nos próximos dias, o argentino seguirá tentando atuar para ajudar na briga contra o rebaixamento. O quadro de Kahneman não é novo, mas voltou a ser assunto depois de o zagueiro sentir dores no aquecimento e ser baixa de última hora em Belo Horizonte. Essa é uma dor difícil de ser diagnosticada antes do jogo. Depende do que ele faz no dia. Às vezes o Kahneman está bem, toma injeção. O Kahneman precisa de uma intervenção e ele vai fazer essa intervenção. Mas neste momento, temos que entender, disse Wagner Mancini, treinador do Grêmio, depois do jogo com o América MG. O Grêmio afirma que ainda não há data para a intervenção. O plano de Kahneman, segundo apurou o All Sport, é só realizar o procedimento depois de definida a situação do clube no Brasileirão. Atualmente, o Grêmio é penúltimo colocado e precisa de arrancada com pelo menos 5 vitórias em 7 partidas restantes. O que é tratado como certo, depois da data da cirurgia, é o período de recuperação. A reportagem ouviu estimativa de 3 a 4 meses para o retorno de Kahneman. O Grêmio, oficialmente, não indicou tempo estimado de retorno, após a intervenção. O Grêmio volta a campo contra o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira 16, em Porto Alegre. Kahneman tem sido reavaliado e pode voltar ao time, ainda que não esteja 100%. Lateral da seleção brasileira, Danilo elogia a temporada de Hulk no Atlético MG. O retorno do atacante Hulk ao futebol brasileiro é de muito sucesso não só em campo, mas também fora dele. O atacante do Galo é artilheiro do Brasileirão e ganhou como recompensa seu retorno à seleção brasileira na convocação de setembro. Com 27 gols na temporada até aqui, seu desempenho rendeu elogios até de ex-companheiros da Europa, como o lateral direito Danilo, da Juventus e seleção brasileira. O jogador da Juventus e da seleção brasileira falou sobre o ano do atacante alvinegro em entrevista ao Gol Brasil. O bacana disso e engraçado no caso do Hulk, o que ele está fazendo no Atlético MG agora é o que fez em todas as equipes que passou e talvez até melhor, porque era mais jovem, rápido, potente, natural. O Hulk, por exemplo, era um jogador que não era reconhecido da maneira que deveria no Brasil. Jogou no Porto, Zenit, na China. Tudo o que ele está fazendo agora, positivamente, ele fez em todas as equipes. Danilo e Hulk jogaram juntos por um curto período no Porto, em 2012, antes do atacante se transferir para o Zenit da Rússia. É um movimento legal para o brasileiro conhecer verdadeiramente os jogadores, porque nós saímos muito cedo. Eu falo por mim, a torcida do Santos daquela época se lembra muito, a do América MG também, mas a partir de então estou há 10 anos na Europa. É natural que não conheça a história do atleta, o potencial jogando a cada semana, o que o jogador pode fazer, disse o lateral quando perguntado sobre a surpresa que Hulk causou nessa temporada pelo Atlético. Neymar teria sido visto trocando beijos com a atriz global em Bar Paulista, diz jornal. Neymar teria sido visto aos beijos com a atriz global Mariana Rios, na noite de quinta para sexta-feira, no Bar Santo Cupido, em São Paulo, onde o jogador do PSG reuniu convidados para comemorar a classificação da seleção brasileira para a Copa do Catar, em 2022. A notícia foi publicada pelo jornal Extra. Ainda segundo o jornal, a cena foi testemunhada pelos presentes na comemoração. No dia seguinte, Neymar teria enviado flores para a atriz, que foram postadas por ela no Instagram, sem revelar de quem recebeu o mimo. Próximos passos da seleção. O Brasil volta a campo nesta terça-feira, contra a Argentina, na casa do adversário. Na manhã desta segunda-feira, 15, o Tite comandou o último trabalho antes do clássico. A atividade, que aconteceu no CT do Palmeiras, na Barra Funda, em São Paulo, não teve acesso à imprensa, diferentemente do último domingo, 14, e teve apenas o período inicial, de aquecimento, transmitido ao vivo pela CBF TV. No penúltimo treino da seleção visando o duelo contra os hermanos, Tite esboçou o time com Éder Militão e Marquinhos na zaga. No entanto, a definição dos 11 atletas que iniciarão o duelo contra a Argentina ficará para a atividade desta segunda-feira, 15, pela manhã, no centro de treinamentos do Palmeiras. A provável escalação do Brasil para o clássico até aqui é Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro, Fabinho e Fred, Rafinha, Neymar e Lucas Paquetá, Matheus Cunha. Recuperado, William participa de coletivo do Corinthians e deverá ser relacionado para confronto no Rio. Sem jogar desde o dia 13 de outubro, quando lesionou a coxa esquerda de forma mais grave no início do jogo contra o Fluminense,
William participou sem restrições de um coletivo comandado pelo técnico Silvinho na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e mostrou que tem boas chances de ser relacionado pelo treinador para a partida que o Corinthians fará nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em fase final de transição para o campo após se recuperar da lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o meia-atacante voltou a trabalhar no gramado há uma semana. E como o jogador ainda está no período final do prazo de até 5 semanas de reabilitação, estipulado anteriormente pelo departamento médico corintiano, a tendência é a de que fique inicialmente como opção no banco de reservas neste confronto no Rio de Janeiro. William participou de um coletivo nesta segunda-feira figurando na equipe reserva. Neste treinamento no gramado, que não teve a presença de Juliano e Renato Augusto, poupados, Silvinho começou a armar o seu time para encarar os flamenguistas. Para este confronto, o comandante contará com o retorno do lateral esquerdo Fábio Santos, que ficou fora da vitória por 3-2 sobre o Cuiabá, no último sábado, na Neoquímica Arena, porque cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por 3-0 para o Atlético MG. Nesta atividade inicial de preparação para este duelo no Rio, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Cuiabá fizeram inicialmente um aquecimento e depois participaram de um treino de posse de bola que Silvinho dirigiu no campo 4 do CT Joaquim Grava. Em seguida, eles retornaram à parte interna do local para realizar trabalhos regenerativos. Já o coletivo comandado pelo treinador ocorreu em um campo com dimensões reduzidas. Em treinamento marcado para ocorrer na tarde desta terça-feira, o alvinegro fechará a sua preparação para encarar o Flamengo. Em seguida, os relacionados para o confronto embarcam à noite rumo ao Rio de Janeiro. O Corinthians subiu da sexta para a quinta posição do Campeonato Brasileiro ao bater o Cuiabá por 3-2, em Itaquera, onde a equipe chegou aos 50 pontos na competição e ficou mais perto do G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O Red Bull Bragantino, que em outro duelo daquela noite derrotou o Fortaleza por 3-0, em Bragança Paulista, é o quarto colocado, com 52 pontos, mas já disputou um jogo a mais do que o Timão. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube. Flamengo aproveita bem brasileiro e ganha opções para a final da Libertadores. Com 8 pontos de distância restando apenas 7 jogos para o final do Brasileirão, o Flamengo aproveita o torneio para chegar embalado na final da Libertadores, no dia 27. O técnico Renato Gaúcho tem feito trocas no time e encontrado boas opções para montar o time que irá iniciar a partida contra o Palmeiras em Montevidéu, Uru. Nos últimos 2 jogos do torneio, o rubro-negro anotou 7 gols, 3 contra o Bahia e 4 contra o São Paulo e não sofreu nenhum. O futebol apresentado também subiu de produção e deixou a torcida novamente para a decisão mais importante do ano. A primeira alternativa encontrada já está logo no gol. Enquanto Diego Alves faz trabalho seguro, Hugo volta a ganhar ritmo de jogo. O arqueiro não fazia 2 partidas seguidas desde março ao atuar pelo Campeonato Carioca. Quando foi exigido nas últimas partidas, apareceu bem e ajudou o time a não ser vazado nas 2 ocasiões. Assim como Diego Alves, Felipe Luiz também realiza preparação específica. Com isso, a lateral esquerda teve Ramon de titular contra o Bahia e René, que também entrou contra o Esquadrão de Aço, ganhou uma chance de iniciar a partida contra o São Paulo. O importante é que temos 3 grandes laterais. René é um grande jogador. É seguir a nossa programação. Não posso ficar somente no Ramon. O Felipe Luiz está no departamento médico, a gente torce para que possa voltar o mais rápido possível. Mas, se não acontecer, temos que ter plano A, B e C. Tenho que ter o René também com ritmo de jogo, não sei o que vai acontecer no dia 27. René jogou muito bem, contra o São Paulo. Tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado, disse o treinador. Na zaga, Rodrigo Caio e Davi Luiz foram titulares diante do tricolor paulista, mas no intervalo o comandante já havia trocado os 2, possivelmente por lesão. Bruno Viana entrou novamente e agradou. Gustavo Henrique, que havia sido titular na quinta, 11, também teve um desempenho seguro no domingo, 14. No meio, além de ter Arão, Diego e Thiago Maia para ajudar na contenção, que vem se alterando na titularidade, Pires da Mota, que ficou quase 4 meses sem defender o Fla, entrou nas 2 partidas e também ganhou condicionamento físico. Para completar, Andrés Pereira também busca seu espaço no meio-campo, podendo atuar mais avançado ou recuado. Para completar e aumentar o leque de opções, Michael vive grande fase e é o atual artilheiro do Brasileirão, com 13 gols marcados. Como Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique são titulares quase que incontestáveis, por isso, Renato Gaúcho vai precisar encontrar um espaço para encaixar o uruguaio Arrascaeta, que também está aperfeiçoando a forma física.
Torcemos bastante para que o Arrascaeta também se recupere e aí é essa dor de cabeça do treinador. É melhor ter dúvidas para escalar a equipe do que não ter opções. Assim como Michael, outros jogadores estão subindo de produção na hora certa. Ainda temos outros jogos no Brasileiro para observar outras coisas e seguir brigando pelo título, completou Renato. Na quarta, 17, às 21h30, o Flamengo terá mais chance de manter o embalo e rodar o elenco para chegar em alta na final da Libertadores. O time carioca recebe o Corinthians em confronto pela 33ª rodada do Brasileirão. Galera, eu já vou ficando por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.